Bom, nós estamos falando sobre relacionamento. É uma pequena série de mensagens baseada não num livro, não numa carta, mas como nós brincamos no domingo passado, num bilhetinho de Paulo para o seu amigo Filemão. Estamos pensando e refletindo sobre relacionamento. Como é importante o relacionamento. Como o relacionamento deveria fazer parte do nosso aprendizado de vida, desde ali da pré-escola, na maternidade e com as preocupações dos pais, dos educadores, ensinando as crianças a conviverem e se relacionarem, porque a vida toda vai ser uma vida de relacionamento. A vida toda vai ser uma vida de relações que vão ser construídas, que vão ser quebradas, que vão ser machucadas, que vão ser abençoadas, mas a nossa vida, toda a nossa existência enquanto ser vivo, ela vai se dar no mundo do relacionamento. O ser humano e toda a criação de Deus foi feita para se relacionar, para se interagir. Não somente o homem, o ser humano, mas também a criação de Deus, o universo de Deus, os planetas, as galáxias e tudo que existe nesse mundo foi criado e existe por causa do relacionamento, da relação, dessa interação entre todas as coisas. E essa interdependência que temos e como isso é importante para a nossa sobrevivência. Então, quando você vai para as ciências da física, da biologia, você percebe que eles tentam nos explicar como essas coisas acontecem, como as fusões acontecem, como as relações da química ou da física fazem as coisas existir ou evoluir ou construir. Então a gente vê que todo o universo, tudo aquilo que Deus criou para se relacionar, e esse relacionamento cria essa interdependência em que nós nos sustentamos, nos auxiliamos, nos ajudamos, nos abençoamos uns aos outros nos relacionamentos. Então, quando a gente pensa em relacionamento, não é algo que eu quero fazer ou eu não quero fazer, ou algo que é importante ou não é importante. Ele é essencial para a nossa vida. Ele é essencial. Eu não tenho como deletar isso, tirar isso da minha vida e não falar que isso é importante, porque os relacionamentos me fazem existir, faz ser o que eu sou. O corpo humano, o que nós temos no corpo humano, ele só é corpo humano porque tudo em nós se relaciona, tudo em nós existe porque há uma relação, uma interdependência das células, dos órgãos, do sangue e de todo o componente químico que existe dentro de nós, que faz com que nós sejamos isso. Porque se não fosse a relação, a interdependência, você seria menos que um gás, menos do que alguma coisa aparente ou que possa ser percebível, né? Então, a relação, o relacionamento, a interação, essa interligação está dentro da nossa própria natureza, da nossa existência. Tanto que quando uma criança nasce, né, a primeira dificuldade dela, ou a primeira coisa que ela tenta vencer é a relação com esse mundo externo. Essa relação com esse mundo externo através da mãe, através do pai, que ensinam e introduzem a criança no relacionamento com este mundo, como comer, como beber, como se proteger, como se comunicar. E os pais são os primeiros elementos externos que recebem essa criança e ajudam essa criança a se relacionar com o todo dela, não só nos relacionamentos com as coisas da existência, mas também do relacionamento afetivo. Olha, aqui está o vovô, aqui está a vovó, aqui está a titia, aqui está o amiguinho. E a criança vai aprendendo a se relacionar com as pessoas, porque isso faz parte da nossa existência. Isso é parte importante nós aprendermos que o relacionamento interpessoal, ele é parte daquilo que somos, daquilo que vem me fazer ser a pessoa que Deus quer. Tanto que é que quando Jesus veio
Jesus estava bem relacionado, Jesus estava bem aonde ele estava. Ele veio para nos ajudar a relacionar novamente com Deus, a consertar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento um com o outro. Então, a vida é uma dinâmica de relações e relacionamento que faz a nossa existência ter uma razão para existir e viver. Quando a gente fala de relacionamento, lógico que a coisa mais imediata que vem à nossa mente é os relacionamentos interpessoais, entre pessoas, marido e mulher, pais e filhos, amigos, colegas, pessoas conhecidas, e nós vemos como isso nos faz ser também o que somos. Quer dizer, com quem você anda, com quem você escuta, com quem você se relaciona, é o que você é também. É aquilo que a sua vida vai refletir e vai ser construída em cima dessas relações. Mas às vezes a gente não sabe distinguir o que é um relacionamento afetivo, importante no meu desenvolvimento emocional e espiritual, do que é ter um amigo, do que é ter uma amiga, do que é ter um esposo, uma esposa, um pai, um filho. Nós não sabemos traçar as diferenças de relacionamento e nós tratamos tudo como relacionamento. Não, há diferenças em relacionamentos e na sua importância e prioridades que nós devemos dar entre esses relacionamentos, né? É muito comum quando a gente pergunta assim, você tem muitos amigos? Quantos amigos você tem, né? Você fala, eu tenho muitos amigos. Quem fala isso não tem amigo nenhum, na verdade. Porque amigo de fato não é pessoas que você conhece ou que você se relaciona como colega, ou pessoas que você às vezes tem algum interesse em comum. Amigo é alguma coisa muito mais profunda, é alguma coisa que é desenvolvida não na esfera da identificação, daquilo que gostamos, daquilo que queremos fazer junto, daquilo que é interessante para nós. A amizade genuína, verdadeira, ela é construída num outro ambiente, ela é desenvolvida num outro ambiente, numa outra área do que a área do relacionamento dos interesses. Bom, eu tenho colegas que eu tenho interesse no meu serviço, eu tenho colegas que eu tenho interesse porque ele joga bola, ou ele brinca, ou ele tem os mesmos gostos. Quer dizer, nós temos pessoas que nós conhecemos e nos identificamos, e às vezes nós colocamos tudo no bojo de amigos. Não, amigo não é isso. A palavra amigo, né, ela vem dessa junção de você estar ligado e comprometido com aquela pessoa ao ponto de alguma coisa muito importante e essencial na sua vida. Então, quando você aprende, nós estamos aprendendo os relacionamentos e a interdependência, tentando fazer esse mundo do relacionamento e das relações não só uma coisa platônica, não só uma coisa cosmológica, que também são, mas uma coisa pessoal, uma coisa em que eu saia daqui e saiba que eu vou ter que desenvolver relacionamentos, e eu vou ter um relacionamento com os meus pais de uma forma, com os meus parentes de uma forma, com os meus colegas de trabalho de uma forma, com os meus colegas de interesse, de hobby de uma forma. E tem pessoas que nesse monte de pessoas que eu conheço que vão se tornar amigos de verdade. E você vai reparar que talvez daqueles centenas de amigos que você acha que você tem, na verdade, se você conseguir ter uma palma de mão, de dedos, né, de verdadeiros amigos construídos no ambiente em que a amizade se dá, vai ser muito. Mas isso não é problema, porque amigo é difícil mesmo. Amigo, ele é construído com sacrifício, ele é construído com determinação, é amizade, e essa amizade ela é essencial, porque é a amizade que nos sustenta, é a amizade que nos aguenta, é a amizade que nos anima, porque os colegas, os conhecidos, quando os problemas surgem, são os primeiros a desaparecerem. Quando as dificuldades vêm, você não os acha nem no Facebook, né? Desligam você, né? Tiram você do Facebook, sumiu, desapareci, né? Quer dizer, você não acha mais a pessoa nem no Facebook, né? Porque as pessoas fogem. E tem que fugir mesmo, porque ela não é sua amiga, ela é tua conhecida.
ela é tua colega de interesse, interesse mútuo, seu e dela. Interesses que são verdadeiros e genuínos e importantes na nossa vida. Mas a amizade é algo muito mais profundo, algo desenvolvido num ambiente que nós estamos conhecendo aqui, entre esses três amigos, que realmente é assim que as amizades acontecem, e as amizades são eternas. As amizades são eternas porque elas são construídas com base no princípio da tua relação e do seu temor a Deus. Quando você teme a Deus, quando você conhece a Deus, quando você conhece a Jesus Cristo, isso faz de você uma pessoa íntegra, para ser íntegro nas suas relações e nas suas amizades. Então, quando nós olhamos para isso, e estamos aprendendo na Bíblia que as relações são importantes e as suas relações têm as suas diferenças, né? Então, uma amizade de pai e mãe é diferente de uma amizade de um amigo ou de uma amiga. A amizade que você vai ter com teu esposo, com a tua esposa, é diferente às vezes. Quer dizer, as amizades, elas são diferenciadas de acordo com o tipo de relação que você tem, o tipo de relacionamento que você está se propondo ou está buscando. Sim, você pode achar o amigo no pai, você pode achar o amigo no filho, ou na mãe, ou na filha, mas necessariamente existe uma relação já pré-determinada do que é ser pai, mãe, marido, filhos, e é isso que nós buscamos. Mas a amizade, ela é construída ou ela é desenvolvida num ambiente próprio. E vocês vão ver que aquilo que às vezes tratamos como amigos, nós precisamos começar a mudar. E não tenham medo de mudar. Não tenho medo de achar, não, todo mundo é meu amigo. Não pode ser, isso não existe. Não é verdade. E não tenham medo de aceitar isso como não verdade. Porque o princípio da amizade é fidelidade, é confiança, é entrega, renúncia, é você estar disposto a um sacrifício que você não vai fazer por todos, mas vai fazer por aquela pessoa. Então a gente vê que nas relações entre pessoas que nos ajudam no nosso relacionamento interpessoal, na nossa relação, no nosso desenvolvimento emocional e espiritual, os amigos são partes essenciais para a nossa subsistência. Ninguém vive sem amigo, como também ninguém vive sem colegas, ninguém vive sem conhecidos, colegas de interesse. Como eu disse, interesse profissional, interesse esportivo, interesse disso, são colegas, né? Mas nós precisamos dos colegas, mas os amigos são essenciais nos momentos mais cruciais da nossa vida. E é onde você conhece os amigos e é onde você faz os amigos. São nesses momentos cruciais e de dificuldade. Ao estudar o bilhete de Paulo a Filemão sobre Onésimo e a relação desses três amigos que estão ali crescendo e se desenvolvendo, pensando que tudo começou por causa de Paulo, né? E nós, domingo passado, na mensagem anterior, falamos como Paulo era uma figura importante nos relacionamentos no Novo Testamento. Mas um fato importante na vida de Paulo, quando Paulo se converteu, antes da sua conversão, ele era um soldado que perseguia os cristãos, prendia os cristãos e tinha como meta pessoal, né, realmente acabar com o cristianismo na sua época. E ele pediu cartas, ele pediu autorização para ser esse comandante desse exército que iria realmente destruir esses cristãos, iriam destruir essa religião, essas pessoas que seguiam o ensino de Cristo. Então, Paulo era conhecido já em sua época, ele já era um homem visado, era um homem temido, um homem respeitado, um homem que apavorava as cidades em que ele chegava, porque ele chegava com um direito de poder sobre a vida das pessoas para prender, matar ou mesmo jogar as feras. Então, Paulo era uma figura problemática, Paulo era uma pessoa de caráter e de personalidade dura. Imagina um homem colocando crianças, mulheres e pessoas em situação de risco, correndo, matando, prendendo ou observando
obstinado, indo por todas as partes, fazendo isso. Então você pode imaginar que tipo de personalidade e caráter esse homem tinha. Mas de repente esse homem se encontra com Cristo, de repente esse homem se vê deparado com aquilo que ele está perseguindo, e Jesus fala com ele, Jesus se encontra com ele no meio desse seu caminho de vida, e Jesus conversa com ele, se relaciona com ele, e aquele homem é transformado no seu caráter, na sua personalidade e no seu objetivo de vida. Então Paulo começa a se relacionar com Jesus, Paulo começa a ter esse relacionamento de amizade com Jesus, mas as pessoas em volta de Paulo o viam como ele era, como ele se demonstrava. Um bárbaro, alguém temido, alguém apavorante, alguém contra os cristãos, alguém que não se importava se era mulher, criança ou com famílias, ele estava determinado a persegui-los. E muitas pessoas não acreditavam na conversão de Paulo, achavam que ele estava enganando para que ele pudesse saber mais de cristãos e assim perseguir mais cristãos. Mas Deus é tão misericordioso, e a conversão de Paulo foi tão definitiva, e a relação e a amizade dele com Jesus foi tão profunda e marcante, que ele, de um homem independente, se tornou dependente, porque até a visão ele perde, ele precisa ser levado a um local onde ele estaria aguardando uma orientação do que fazer da vida dele. E Deus mobiliza outra pessoa para que vá até lá e trabalhe com ele, converse com ele, ore por ele, explique para ele, e de repente Paulo começa a entender e a processar tudo isso. Mas assim, um dos grandes amigos de Paulo, uma pessoa que falou: não, eu vou estar com você, eu vou sair com você, talvez você até me mate no meio do caminho, mas Barnabé era uma pessoa determinada em relacionamento pessoal e de amizade. E Barnabé começa a fazer uma amizade profunda com Paulo. Primeiro confiando em Paulo, acreditando que aquela crise, que aquele problema que estava passando na vida de Paulo era uma oportunidade dele poder e ajudar aquele homem a sair daquilo e apresentar aquele homem ao mundo cristão, que não precisava mais temê-lo, mas que agora ele seria um instrumento de Deus. E Barnabé foi o grande amigo de Paulo, o amigo que se arriscou, o amigo que sustentou, o amigo que levou as comunidades cristãs, o amigo que fez essa primeira caminhada com ele. Barnabé arriscou a sua própria vida, ele expôs a sua própria situação pessoal também dentro da comunidade cristã, porque ele estava se comprometendo com a imagem daquele homem. Mas a relação dessa primeira amizade que Paulo tem com um cristão determina que Paulo, a partir do seu ministério, vai buscar fazer amigos, como ele teve amigo no momento crucial na vida dele, no momento determinante na vida dele. Alguém se aproximou, se importou com ele, andou com ele, ajudou para que ele saísse daquela situação e encontrasse seu caminho. E aquilo inspira Paulo para que os seus relacionamentos e as suas amizades seriam determinadas desta mesma maneira e desta mesma forma. Então, quando Paulo começa a se relacionar com as pessoas e começa a fazer amigos, Paulo não tinha dúvida, ele não estava buscando um amigo rico, poderoso, amigo importante, não, ele estava buscando quem está passando por lutas e dificuldades e problemas, em que eu possa interagir com aquela pessoa, ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa, ser um amigo de fato na vida daquela pessoa, para que ela possa ser restituída, para que ela possa ser reconstruída, para que ela possa ter vida novamente. E Paulo foi um homem que, junto do seu trabalho, junto da sua missão, junto do seu talento, do seu dom como pregador e missionário, fez muitos amigos ao redor do mundo, amigos em que ele se dispôs, amigos em que ele buscou em situações difíceis da vida dessas pessoas, para que ele pudesse interagir. Paulo poderia ser amigo de pessoas importantes só.
ele era importante. Ele poderia se relacionar talvez somente com os oficiais do exército romano. Ele era um cidadão romano. Ele poderia ficar somente em Roma, curtindo todo o direito legal dele, né? Todo o benefício que ele tinha, a aposentadoria dele, passeando pelo mundo. Não, mas ele passeou para buscar pessoas, para tornar amigos, para ajudar esses amigos. Então, a gente vê que o ministério de Paulo, o trabalho de Paulo, a obra de Paulo, está muito ligado àquilo que Paulo era. Paulo era um homem que buscava fazer amigos e buscava nesse ambiente em que as pessoas estão em situação crítica. Então lembra, ele antes era o que dava situação crítica para as pessoas. Ele antes era o que provocava essas situações de instabilidade, destruía famílias, pessoas, lares. Agora, ele tem na sua vida pessoal que ele não vai mais destruir, mas ele vai construir através de relacionamento, através daquilo que ele teve em Cristo, e Cristo foi na vida dele, e que Barnabé se aproximou e o ajudou mesmo numa situação de exposição. Agora ele põe isso como algo pessoal, algo da vida dele, e assim Paulo faz grandes amigos, e assim Paulo constrói uma rede de amigos em todos os lugares em que ele era apoiado, ele era sustentado. Ora ele sustentava, apoiava, e esses amigos eram que davam a segurança e a estabilidade da vida dele. Por isso que, agora voltando para o nosso texto dos 3 amigos, né? Filemão, Paulo e Onésimo, veja comigo no bilhete a Filemão, o primeiro versículo, e vamos ver como isso é contado agora por Paulo, é narrado por Paulo, expondo essas coisas que nós estamos conversando com vocês. Versículo 1: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfila e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que reúne com vocês em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolo, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. É isso que uma amizade faz. O que uma amizade faz? Versículo 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolo. Que amor? A palavra amor aqui no grego não quer dizer aquilo que você sente por mim, Filemão, né? Tem me dado grande alegria. A gente ia duvidar de Paulo, né? Fala assim, Paulo é um homem com sentimentos talvez diferenciado aqui, mas aqui a palavra amor aqui quer dizer ação, quer dizer uma forma dele poder interagir nos momentos críticos de Paulo, a forma como Filemão tem amado no sentido de atendido à necessidade de Paulo. Qual era a necessidade de Paulo? Lembre-se que Paulo coloca logo no primeiro versículo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu esse bilhete, ele estava preso em Roma, estava confinado em uma casa em que ele não podia sair, e estava ali prestes a ser julgado e condenado. E o amor de Filemão era dar o suporte para que Paulo
pudesse ser sustentado, pudesse ter o que ele precisava, pudesse ser suprido aquilo que realmente faltava para ele. Então, quando Paulo fala, seu amor me tem dado grande alegria, quer dizer, aquilo que eu recebo de você, não só da sua atenção, mas da demonstração da sua atenção em atos verdadeiros, atos que realmente concretizam aquilo que você sente por mim, isso me dá alegria. A amizade dá alegria, porque ela ama, ela interage em momentos difíceis da nossa vida. Paulo estava num momento extremamente difícil. Ele já não era mais um garoto, ele já não era mais um jovem, ele já era um senhor de idade, passando por um constrangimento, passando por limitações, passando por dificuldades, mas ele tinha um amigo em Filemão que causava nele a alegria, e não só a alegria, o consolo, porque Filemão o amava com ações, com atitudes, e a palavra amor aqui tem a ver com esse sentido, de uma ação que Filemão exercia de benefício a Paulo. E por isso que Paulo fala que essa atitude, dessa caridade, desse cuidado de Filemão, trazia a ele alegria, consolação, porque você, irmão, tem animado o coração dos santos. A amizade, ela traz alegria, consolo e reânimo, um ânimo novo. E ela só pode trazer alegria, consolo e um reânimo novo se ela for exercida no ambiente de dificuldade. Paulo estava num momento de dificuldade na sua vida, por isso Filemão era um amigo genuíno. Filemão não foi aquele que abandonou Paulo na prisão, mas acompanhou o ministério de Paulo, o ajudou, estava ajudando e ia ajudar mais ainda. E essa atitude que ele chama de amor, essa característica de estar presente nesses momentos que ele chama de amor, era o que trazia alegria, consolo e trazia um reânimo. Quem é que não precisa de um reânimo aqui? Eu preciso, eu não sei você, eu preciso de um reânimo. O que é um reânimo? Alguém sabe? Alguém já experimentou o que é um reânimo? Só acontece um reânimo quando você está desanimado, né? Assim, aquela coisa assim, não vai dar, não tem jeito, mas quando um amigo chega, ele consegue te animar de novo. Não é aquele que fala, você está em pecado, hein? Você fez coisa errada, olha aí, ó, bem feito, ó. Quer dizer, não é aquele que joga gasolina na tua fogueira, mas é aquele que vai lá e põe a mão na fogueira por você e te dá um reânimo, um ânimo de novo para a vida, um ânimo de novo numa situação difícil que você está. Aí quando você olha os teus amigos e eles imaginam que você está passando uma situação, eles somem. Então, isso é normal? É normal, porque não são seus amigos. Você entendeu como amigos e não são. São colegas de interesse comum. E você também faz colegas de interesse comum, e isso não é problema nenhum. Nós temos que ter colegas de interesse comum. Mas amigo é aquele que vê você em dificuldade, e a palavra amor aqui, caridade, vai e faz uma ação a seu favor para te causar um reânimo, para te causar uma alegria, para te dar um consolo. Quem é que não precisa de um amigo aqui? Quem é que não precisa de um amigo aqui? Agora eu pergunto para você, de quem você é amigo? De quem você está sendo amigo? Eu sou amigo dos meus colegas de interesse. Eles gostam disso, eu gosto daquilo, a gente gosta daquilo, eu gosto daquilo outro. Bom,
Então você não tem amigos, você tem colegas de interesse, porque amigo é aquele que vê você em dificuldade e põe a mão no fogo por você. Barnabé pôs a mão no fogo por Paulo, se comprometeu o trabalho, o ministério dele, a vida dele, a imagem dele, por aquele homem que era assassino, aquele homem que perseguia. E Paulo aprendeu com Barnabé que se ele quisesse ter amigos de verdade, ele também teria que fazer isso. E essa era a consideração que Paulo tinha com Filemão. Filemão, você é o cara, meu. Você é aquele da minha palma da minha mão. E por isso eu agradeço a Deus, oro a Deus, louvo ao Senhor porque eu tenho você. Lembro você nas minhas orações porque você existe. Porque você é aquele cara que quando me vê nessa situação que eu estou agora, na prisão, destituído de qualquer privilégio, sendo humilhado, você é aquele cara que vem até mim, põe a mão no fogo e me ajuda. A amizade, ela não é construída só em momentos bons, e na verdade ela não é construída em momentos bons, né? O coleguismo é muito mais fácil de acontecer nos momentos bons. Não sou contra coleguismo, acho isso importantíssimo também. Faz parte dos nossos relacionamentos. Nós vamos ter todos os tipos de relacionamento, mas precisamos ter um relacionamento chamado amigo. Agora, isso só vai se tornar verdade quando eu consigo me enxergar sendo amigo de alguém. De quem você é amigo de fato? De quem de fato você está em Cristo, porque é isso que Paulo centraliza, em Cristo, aquilo que Cristo fez por mim, eu quero fazer por você. Com quem você tem essa determinação de poder ser um amigo genuíno? Sabe, o mundo está buscando amigos. As pessoas estão desesperadas atrás de amigos. As igrejas, membros de igreja estão precisando de amigos. Pastores estão precisando de amigos. Mas também todos precisam fazer amigos. Serem amigos. Porque é sendo que eu vou ser. Paulo foi com Filemão um grande amigo. Paulo, no mesmo nível que Filemão, levou Filemão a Jesus e toda a obra que aconteceu na vida dele e agora está acontecendo na vida de Onésimo, porque foi Paulo que, antes de estar preso, viu Filemão preso no pecado, viu Filemão preso sem Cristo, viu Filemão com todo o recurso do mundo e não tendo nada na vida, e Paulo foi lá e se expôs por ele, para resgatar a vida dele. E Filemão aprendeu com Paulo, e Filemão retribuía essa amizade de fidelidade. Amigos para sempre, amigos eternos. Amigos são aquilo que nem a distância e nem o tempo separa. Coleguismo não. Coleguismo é só você mudar o seu interesse, acaba. Ah, não vai sair mais para beber? Não, acabou. Ah, não vai mais sair para brincar? Não, acabou. Então, coleguismo acaba e constrói, são uma relação importante, mas não essencial. Mas o amigo é uma relação essencial, porque ele nos reanima, ele nos alegra, ele nos consola, ele põe a mão no fogo por nós. Nós estamos aprendendo com Paulo e com Filemão como era a amizade deles, como era a relação deles. Você tem que olhar para você mesmo e analisar quantos amigos você tem. E quando eu digo assim, quantos amigos que você tem, não é só quem faz para você, mas para quem você faz. Porque amigos é uma mão de relacionamento, uma mão dupla de relacionamento. Porque quem é teu amigo, você é amigo dele também. Se você é amigo dele, você está pondo a mão no fogo por ele? Você está reanimando, alegrando, consolando? Ou você só quer que ele seja seu amigo e você não vai ser amigo dele? Isso não é amizade, não é relacionamento, é interesse. E amizade não tem nada a ver com interesse, tem a ver com amor, caridade,
fazer pelo outro aquilo que eu quero que faça por mim. Amar ao próximo como a si mesmo. E é assim que nós construímos a amizade. É muito bonito quando você vê pai e filho, ou mãe e filha sendo amigos. Pais e filhos sendo amigos, construindo, além de uma relação familiar, sendo amigos de verdade. Mas, sinceramente, às vezes isso não precisa acontecer, ou não vai acontecer, mas você vai ter o seu relacionamento com os seus pais e com os seus filhos, que são essenciais para a subsistência, o aprendizado e a vida deles. Às vezes os seus amigos vão ser pessoas, como Jesus falou, está teu pai não, está tua mãe, está os teus irmãos aí, olha, eu conheço os meus discípulos, conheço os meus amigos, esses estão comigo. Sabe, amigos é aquele que põe a mão. Você lembra de alguém que pôs a mão no fogo por você? Você consegue lembrar de alguém que, onde ninguém queria chegar, ele chegou para te reanimar, te alegrar, te consolar, e ele fez uma caridade, quer dizer, ele fez algo por você que ninguém faria. Agora você consegue lembrar para quem você fez isso? Para quem você foi amigo? Porque se você só está querendo amigo, isso é interesse. Mas quando você quer e quer ser, isso é amizade, é relacionamento. Eu sempre falo, né? O meu melhor amigo é minha esposa. Mas ela tem que ser a minha melhor amiga, não tem jeito. Nós nos casamos por isso, né? Isso é o esperado. Mas além dela, eu tenho os meus filhos e os agregados. Além dos filhos agregados, né? Eu tenho outras pessoas que são fora da corrente sanguínea de relação, porque às vezes tem pessoas dentro da corrente sanguínea de relação que é teu inimigo, quer ver tua morte, mas às vezes fora da corrente sanguínea de relação, que são pessoas que como se fosse do mesmo sangue e do mesmo comprometimento, e isso é a coisa mais linda. Deus tem me dado o privilégio de ter não vários amigos, mas ter alguns amigos. Eu tenho muitas pessoas que são colegas de interesse comum, às vezes interesses bíblicos, né? Ou interesses espirituais, mas amigo é aquilo que olha além disso. Eu lembro de um membro da nossa igreja, lá do interior, né? Da onde a gente era pastor, e esse membro, eu vou estar encerrando aqui, né? Porque já passou o nosso horário, e esse membro, ele chegou, era uma pessoa, né? Fazia parte da nossa comunidade. E ele chegou para mim, eu queria falar uma coisa com você, né? E ele me chamou de pastor, ele me chamou de Fernando. Eu falei, legal, está falando com uma pessoa, não está falando com uma instituição, né, pastor? Está falando com o Fernando, né? E ele começou a falar coisas profundas para mim, sobre como eu deveria ser homem de corresponder às necessidades da minha família, dos meus filhos, do bem que eu deveria estar também visando, não só o bem da igreja, mas o bem dos meus próximos e dos meus queridos. E aquele amigo, ele não só veio conversar comigo, mas como ele pôs a mão no fogo e me deu um primeiro emprego de exposição pública. Ele se comprometeu e me colocou dentro de uma universidade para dar aula. E ele estava se comprometendo, não, eu garanto, ele é isso, ele é aquilo, ele é meu pastor também, e tal. E ele fez isso. Não precisava, ele não ganhou mais, não ganhou menos, eu não fui mais na casa dele, nem ele mais na minha casa, nós éramos amigos, mas ele se comprometeu. E eu tenho essa, não é dívida, mas essa relação de saber que no momento crucial da minha vida, eu tive alguém que se aproximou com sinceridade e me reanimou, me confortou, me consolou e me amou. Quer dizer, usou de caridade no sentido de fazer algo de fato para a minha vida. Nós temos muitos amigos, alguns amigos que são determinantes na nossa vida, na nossa história. Amigos que são presentes mesmo numa geografia, morando em outros países,
em tempos diferentes da nossa vida, que foram pessoas que vieram no momento que normalmente as pessoas não vêm, e vieram naquele momento como anjos do Senhor para nos atender. E a nossa preocupação, ainda hoje, é poder não retribuir, mas ter essa mesma relação com Ele. E é isso que Paulo fala com Filemão. Filemão, nós somos amigos. Eu podia te mandar, eu podia te obrigar, mas eu peço pela sua espontaneidade. Eu peço porque nós somos amigos e eu sei que você vai me atender. Pena que nosso horário já esgotou, mas nós vamos continuar essa série de mensagens sobre amigo e a gente vai continuar falando não só de Paulo, mas vamos falar de Filemão e Onésimo e da relação desses homens e o que isso produziu na vida pessoal deles. Que Deus nos abençoe nessa pequena jornada, desse pequeno bilhete da palavra de Deus para as nossas vidas.